pessoal, bom dia. Eu sou a Carol Firmino, eu sou responsável pela área de certificações Food aqui no BV. E é um prazer receber vocês aqui no nosso webinar da FSC versão 7. Antes da gente começar, eu tenho um aviso para passar para vocês, tá? A nossa interação ela vai ser toda pelo Q&A, então fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e comentários ao longo da apresentação. Esse item está aqui disponível no campo inferior do Zoom. Se vocês descerem o olhar aqui, vai ter um item chamado QIA, uns balãozinhos. Vocês podem mandar as dúvidas e perguntas por ali que a gente vai responder no final da apresentação. Então vamos começar. A versão 7, né, da norma ela foi lançada no final de maio e ela traz mudanças relevantes com impacto direto, tanto no planejamento quanto na rotina das organizações. E hoje a gente trouxe aqui para apresentar de uma forma mais prática e objetiva os novos requisitos a nossa representante da FSC, a Juliane. Ela vai compartilhar os principais pontos que precisam estar no radar de todos a partir de agora. Juliane, agora o momento é seu. Uma boa apresentação a todos. Olá, bom dia a todos. Obrigada, BV, obrigada, Carol, por esse convite. Então, hoje vamos abordar a versão 7 da FSC 22000. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou colocar aqui a apresentação. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, né? Está aparecendo. Ok. Então, a ideia hoje é abordarmos um pouco, né, o panorama geral da FSC 22000, falar por que que ela foi alterada, conhecer as principais mudanças e todo o processo de atualização. O panorama, então, por que da FSC 22000, né? Eu costumo dizer que a FSC 22000 ela já nasceu pela demanda das grandes organizações globais de alimentos por uma norma base ISO reconhecida pela GFSI. Então, a FSSC trabalha justamente utilizando, beneficiando da estrutura harmonizada das normas ISO, e isso facilita, né, a integração, né, um sistema de gestão integrado, com outros temas que são de igual relevância para as organizações. Então, ISO 14001, por exemplo, meio ambiente, ISO 45001, saúde e segurança, né? A própria FSC 24000, né? Requisitos sociais, assim como vários outros temas, né? Segurança da informação, continuidade de negócios. Então, existem normas ISO para vários temas que são de importância também para as organizações. E a FSC 22000 trabalha com a base na ISO 22000, é, é, utilizando essa mesma estrutura, né, harmonizando aí o sistema de gestão integrado. Além disso, a FSC 22000 é um sistema baseado por especialistas internacionais, muito confiável, né? Além de ter o conhecimento de FSI aceito globalmente, a gente trabalha com um programa de integridade muito forte, robusto e que garante as auditorias e certificações confiáveis. Além de trabalhar com os requisitos setoriais específicos, né, de cada categoria, abrangendo todas os setores da categoria de alimentos, exceto a cadeia de produção primária. Então, a gente vê aqui embaixo, né, que a gente, dentro dessa visão geral, trabalhamos com vários segmentos, né, fabricação não só de alimentos, mas de embalagens, alimentação animal, a parte de comércio, né, varejo, atacado, comércio eletrônico, a parte de trading, serviços de alimentação, transporte e distribuição. Hoje são mais, até aqui não está tão atualizado, mais de 42 mil organizações certificadas em todo o mundo. A gente trabalha aí com mais de 170 parceiros, entre organismos de certificação e organismos de acreditação, né? Entre os quais o Bureau Veritas é um dos mais relevantes. E, além disso, também temos um programa de desenvolvimento, que é muito interessante, principalmente para as pequenas e médias organizações, que ainda não atingiram todos os requisitos da FSC 22000. O programa de desenvolvimento é um bom início, onde as organizações que já cumprem com os requisitos mínimos de segurança de alimentos podem ter uma declaração de conformidade. A FSC também trabalha muito próximo às redes internacionais, como o ISO, fazemos parte dos comitês de desenvolvimento das normas ISO, como a própria ISO 22000, de FSI,
né? Fazemos parte de grupos de trabalho, assim também como eu sou membro do grupo local da América do Sul para o GFSI, participamos da UNIDO, da WPO, além de ter acreditação da Global ACI, que agora, né, está substituindo o IAF, que é o International, não é que substituindo, mas fazendo a junção entre o IAF, né, o International Accreditation Forum, e também o ILAC, que é o organismo de acreditação de laboratórios, agora uniram-se dentro da Global ACI, que é a Cooperação Global de Acreditação. Então, chegamos em maio, né? 1º de maio foi publicada a versão 7 da FSSC 22000. E sempre é importante ressaltar, né, o porquê dessas mudanças, por que que existem essas alterações. Sempre que existe uma mudança em alguma norma de referência, por exemplo, ISO 17021, ISO 22000, ISO 22003, agora, né, a publicação da ISO 22002, ou qualquer mudança em requisitos de benchmarking do GFSI que impacte, né, no nosso esquema, nós temos a necessidade de também revisar o esquema. Então, por isso, chegamos aí na versão 7. Outro ponto também importante de dizer, quem gerencia a FSSC 22000 não é somente a Foundation, a Fundação FSSC 22000, mas nós trabalhamos muito próximos a um conselho de partes interessadas, que é o Board of Stakeholders, né, que é um conselho independente, e também um comitê consultivo com especialistas técnicos de indústrias, de varejo, de indústrias de alimentos e também de embalagens, de associações de organismos de certificação e acreditação, que contribuem, né, com todo o seu conhecimento, seu know-how, sua expertise técnica, assim também como as demandas externas para a melhoria contínua do nosso esquema. Então, essa é a nossa estrutura, né? ISO 22000 totalmente aplicada, além dos programas setoriais específicos, né, de pré-requisitos, que agora, na versão 7, terá a nova série ISO 22002, e os requisitos adicionais do programa, além da lista de decisões do Board of Stakeholders e os artigos de interpretação. Por que das listas de decisões? Então, a FSSC, então, 22.000, nós não precisamos esperar ou aguardar uma nova versão quando há uma necessidade de uma inclusão, né, de alguma demanda das partes interessadas, ou alguma mudança pequena nas normas de referência, nós já incluímos através da lista do BOSS, lista de decisão do BOSS, né, da Junta de Partes Interessadas. E esses são documentos obrigatórios também. Então, é importante falar, né, do programa de integridade, que é ele que traz toda a confiança, toda a confiabilidade para a nossa certificação. Através desse programa de integridade é que conduzimos as avaliações de desempenho, toda a parte das licenças de aprovação e manutenção dos organismos de certificação, além de todas as gestões de reclamações, eventos sérios para a proteção da nossa marca e toda a gestão de não conformidades, isenções e sanções, além de todo o suporte ao cliente através do MyFSSC e gestão do conhecimento através de programas de harmonização dos auditores, calibração, realização de webinars globais e também esses, como a gente está fazendo aqui hoje, em parceria com os nossos parceiros, nossos sócios, organismos de certificação e publicação de artigos. Então, contamos com uma representação global, né? Além, eu sou responsável por América Latina e Península Ibérica, Portugal e Espanha, mas tenho colegas aí em todas as regiões. Agora a gente está tendo uma mudança nos Estados Unidos, está entrando Gary Wills, que agora a Jaqueline está se aposentando, mas em breve a gente vai ter uma atualização aí dessa representação global, que conta ainda com 2 representantes aí marcados em laranja, que é a Alice e o Swap New, específicos para FSSC 24.000. A ideia, né, da nossa presença regional é trazer as informações em idioma local, né? Também levar as demandas
locais para a fundação, né, escutá-los, né, e para que nossos esquemas sejam realmente, continuem com essa aplicação global, né, e largamente e crescendo em todas as regiões. Então, um pouco dos benefícios da FSSC 22000, eu vou apresentar rapidamente um vídeo que acho que sintetiza, né, todos os benefícios do porquê de se ter a certificação FSSC 22000. Esse vídeo, ele está disponível também no nosso site. Se vocês tiverem, né, quiserem utilizar em apresentações internas da organização, podem baixar, né, e ele já está com a legenda em português. In today's world, ensuring food safety is non-negotiable. To safeguard their operations, organisations across the supply chain are turning to FSSC 22000, the globally trusted certification scheme for food safety management systems. Why choose FSSC 22000? It is flexible enough to cover multiple sectors in your supply chain. Based on ISO 22000, the scheme has a risk-based approach, incorporates the globally recognised HACCP principles, includes sector-specific prerequisites, and adds extra FSSC requirements to meet the highest food safety standards. FSSC 22000 ensures high quality and consistent audits that are monitored by a robust integrity programme for measuring and maintaining audit performance worldwide. Governed by a non-profit foundation and an independent board of stakeholders, it is free from bias, putting your organisation's needs first. Certification enhances your visibility through the publicly available register of certified organisations on the FSSC website. Recognised by the Global Food Safety Initiative and approved by the International Accreditation Forum, FSSC 22000 is trusted by global supply chains and opens doors to markets around the world. It goes beyond certification. The scheme requires implementing a management system and creating an organisation-wide food safety and quality culture that optimises efficiency, ensures compliance and drives continuous improvement. It is flexible and can be tailor-made to your organisation's needs, helping you meet regulatory and customer requirements and foster stakeholder trust. FSSC 22000 can seamlessly integrate with other ISO management system standards, such as ISO 9001 for quality, ISO 14001 for environmental management, and FSSC 24000 scheme for social sustainability. Additional requirements on quality control elevate not only food safety, but also the quality of your products and services by adding value to your certification and improving customer satisfaction. Moreover, the scheme uniquely targets the reduction of food loss and waste. By choosing FSSC 22000, you're not just safeguarding your organisation, but you're actively contributing to the United Nations Sustainable Development Goals, the SDGs. Start your journey to FSSC 22000 certification today and elevate your food safety standard to a globally recognised level. Então, o vídeo ele, né, sumariza todos os benefícios, né? Então, aqui eu vou passar bem rapidamente, que é incluir ISO 22000 totalmente, e aí se beneficiando de tudo que foi abordado aí, né, da estrutura harmonizada, da abordagem baseada em risco, né, focado na melhoria contínua, com os princípios do Codex, HACCP Codex, abrangendo múltiplos setores da cadeia de alimentos. Além disso, né, ter o reconhecimento de FSI, que é um motor de aceleração global, né, além de ser o esquema preferido de muitas empresas globais, né, no Brasil, a FSSC 22000 é o líder aí de mercado, a gente já passou dos 850, das 850 organizações certificadas, acredito que até o fim do ano vamos chegar aí a umas 900 organizações, quem sabe até 1000 organizações certificadas, né? E seguimos então, né, crescendo, utilizando a nossa estrutura com muita confiança, através do programa de integridade, com
endossado pela acreditação da Global ACI, baixa 17021, a ISO 22003 também, incluindo aí, né, os tópicos que são de relevância para a segurança de alimentos. Como eu já mencionei, temos um programa de desenvolvimento, principalmente que pode ser aplicado para as pequenas e médias organizações. Trabalhamos como todas as normas ISO, com essa certificação de 3 anos, que também é uma vantagem, né? A gente trabalhar dentro de um certificado com essa validade, com um acompanhamento anual e uma auditoria não anunciada dentro desse ciclo, obviamente, né? E trabalhamos com a taxa de certificação relativamente baixa, né? Comparado com outros esquemas, devido ao caráter sem fins lucrativos da FSSC. E agora chegamos à versão 7. Então, por que foi alterada? Os principais impulsionadores, vamos dizer assim, né, da mudança da versão foram principalmente a publicação da nova série ISO 22002 para os programas de pré-requisito, o alinhamento também com os requisitos de benchmarking da GFSI, publicados em dezembro de 2024, além de fortalecer requisitos para contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse ano a gente teve a inclusão aí de um novo item para quem desenvolve, né, embalagens, para também contribuir para o tema de perdas e desperdícios de alimentos. Fortalecer, né, a estrutura com relação à divisão de subcategorias para a definição dentro da cadeia de alimentos e outras alterações e emendas como parte da melhoria contínua do esquema. Então, o principal ponto foi realmente a inclusão da nova série ISO 22002, que traz aí todos os requisitos que estabelecem, implementam e mantêm os programas de pré-requisito em toda a cadeia de produção de alimentos, né, rações e embalagens, e que tem como objetivo trabalhar nos riscos da segurança de alimentos em conjunto com a cláusula 8.2 da ISO 22002. A gente sabe que a ISO 22000 ela é genérica, né? Então, essa cláusula para programas de pré-requisitos, ela é mais genérica. Então, a ISO 22002, ela traz realmente o detalhamento de todos os programas de pré-requisito. Então, essa série foi publicada em julho do ano passado e ela vai substituir, então, a partir de 1º de maio de 2027, depois a gente vai falar um pouco mais de prazo, toda a série anterior de ISO TS. Esse ano ainda vale, né, para a versão 6, as ISOs TS, mas depois essa série vai substituir as ISOs TS. A diferença principal é que ela traz um programa de pré-requisito comum, que é a parte 100, que é aplicável para todas as categorias, e depois partes adicionais para cada setor. Tá? Então, pode ser que para alguns setores vai resultar em aumento, né, de requisitos em função agora de ter essa parte 100 aplicável. Né? Então, a gente vai ter ISO 22001, parte 100 aplicável para todas as categorias, e depois a parte 1 para a indústria de alimentos, ingredientes, né, e aditivos, a parte 2 para a parte de catering, a parte 4 para embalagens, a parte 5 para transporte e armazenamento, 6 para produção de alimentação animal e 7 para atacado e varejo, comércio, né? A gente nota aqui que não tem a parte 3, porque ela não foi publicada, porém, ela refere-se à parte de produção primária, que também não faz parte do escopo da FSSC 22000. Tá? Então, essa série ISO 22002, parte 100, também ela vai substituir a PAS 221, que agora é aplicada na versão 6. Qual que é o impacto da mudança? Então, mudaram aí as cláusulas, teve alguma mudança em numeração, que a gente vai ver aí no slide seguinte, né? Todas as partes do requisito da parte 100 aplicável. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo da ISO 22002, parte 1. Para um requisito como 4.2, somente se aplicam os requisitos da parte 100, então é descrito que os requisitos da ISO 22002 100
devem ser aplicados, mas para outros requisitos, como por exemplo, esse 4.3, construção e layout, além dos requisitos da parte 100, aí ele descreve também outros requisitos aplicáveis para as indústrias de alimentos. Por exemplo, os drenos não devem passar sobre as linhas de processamento e a direção de drenagem não deve influir de uma área contaminada para uma área limpa. Então, além de implementar a parte 100, existem requisitos adicionais para a parte 1. Então, um exemplo aqui, né, de mudança nas cláusulas. Eu juntei aqui um pouco, ó, por exemplo, 4, 5 e 6 não teve mudança. Mas aí o 7, que estava na ISO-TS como disposição de resíduos, agora ele já está como outra numeração 8, né? Então, como incluiu também a parte de gestão de perdas e desperdícios e de reciclagem, tá? A partir daí, né, todos os outros também mudam a numeração, ó lá, de 8 vai para 9, de 9 vai para 10, 10 para 12, assim por diante, né? A gente teve também mudanças, por exemplo, o requisito 14, que é retrabalho, vocês vão notar que ele não aparece na parte 100. Por quê? Porque ele não é aplicável a todos os setores. Mas ele aparece na parte 1 porque ele é aplicável para a indústria de alimentos. Só que ele está como numeração 17. Outro ponto, por exemplo, procedimentos de recall, que estava 15 na ISO-TS, ele já não aparece nem na parte 100 da ISO 22002 e nem na parte 1. Por quê? Porque ele já está integrado dentro da ISO 22002 na cláusula 8.9.5. Então, para não ter redundância e se repetir, excluiu-se aí da ISO 22002, tanto da parte 100 como das partes 1, 2, 3 e assim por diante, porque ele já está na ISO 22000. E aí, então, o que é importante, né? Tá sempre atento a essas mudanças nos documentos que vocês referenciam dentro dos seus procedimentos para atualizar, atentar-se, né? Conhecer, fazer um autoestudo ou um treinamento nessas novas séries para entender quais foram as mudanças. Não foram tantas, né? Mas tem algumas cláusulas aí com alguns termos, definições ou esclarecimentos de onde é necessário ter a documentação formalizada, né, um pouco mais clara dentro dessa nova série. Então, vamos entrar dentro do documento, né, do esquema FSSC 22000, quais foram as principais mudanças. Na parte 1, que traz a visão geral do esquema, a gente não teve nenhuma alteração na estrutura, então permanecemos com 5 partes, 2 apêndices e 5 anexos, né? A gente tem aí partes, uma primeira parte que é essa divisão geral, depois a parte mais importante para as organizações certificadas é a parte 2, os requisitos para as organizações que são auditadas. A parte 3 fala um pouco mais do processo de certificação, a parte 4 é aplicável aos organismos de certificação e a parte 5 aos organismos de acreditação, tá bom? A parte 2 traz definições, documentos de referência, que também teve alguma mudança no seu conteúdo para se adequar à nova série, e depois os anexos aí que são mais para uso dos organismos de certificação, como os modelos de certificado, modelos de relatório. Muitas vezes também o anexo 2 pode ser utilizado por vocês como dicas de que se é solicitado na auditoria, porque lá traz o que o auditor tem que reportar. Então, talvez uma dica também é consultar o anexo 2, porque lá está justamente bem discriminado tudo que o auditor tem que buscar como evidências, né, na sua organização. Então, talvez uma forma de consulta interessante também para vocês. Depois a gente também, nessa parte do escopo, não tivemos mudança, seguimos com as mesmas subcategorias, porém, tivemos mudanças nas subcategorias, que agora foram incluídas para C0, C1, C4 e IK. A gente não teve subcategorias adicionadas para a categoria
para as subcategorias B3, C2, C3, D, E, F1, F2 e G, tá? O que a gente enxerga aqui? A gente teve esse desmembramento, né? Por exemplo, em C01, C02, né? Que é a parte de pré-processamento. Então, traz aí bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves e caça para C01, peixes, moluscos e crustáceos. Basicamente, uma divisão por tipo, né, de produto. Assim também como na C1. Depois, na C4, além de ter uma divisão, às vezes, por tipo de produto, também por tipos de tecnologias aplicadas. Então, essas categorias subcategorias, elas não afetam as organizações certificadas. Elas trazem muito mais essas subdivisões para a parte de competência dos auditores. Os auditores têm que demonstrar conhecimento, competência, experiência dentro dessas subcategorias. Então, vai ser muito mais impactante aos organismos de certificação e a qualificação dos auditores, porque ela também não se aplica a mudanças em certificados, em licenciamento, nem acreditação. Agora sim, vamos entrar nessa parte 2, né, onde eu vou, né, passar um pouco mais de tempo e a gente vai abordar os requisitos aplicáveis às organizações certificadas. Então, o principal ponto foi a inclusão da série ISO 22002, que vai substituir série ISO TS e também a PAS 221, e alguns esclarecimentos às emendas da ISO 22002 que foram incluídos e agora estão cobertos pelo esquema. Também alguns requisitos que antes estão na versão 6, né, dentro da lista de decisão do BOSS, da lista de partes interessadas, né, agora, então, ela vai estar incluída na versão 7. Então, quer dizer, esse requisito de análise laboratorial 251A, que fala, né, que além da cláusula 716 da ISO 22002, da ISO 22000, perdão, ISO 22000, as organizações devem assegurar que sempre que forem utilizadas análises laboratoriais para verificação e ou validação de parâmetros críticos à segurança de alimentos, esses deverão ser realizados por laboratório competente, tanto externos como internos. E que as análises devem ser realizadas de acordo com requisitos aplicáveis da ISO IEC 17025. Nada de novo aqui, só a inclusão desse requisito que era da lista, de decisão do BOSS para a versão 7. Isso não é novo, isso já foi, inclusive, esclarecido através da publicação de um artigo de interpretação. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas com relação a quais são, o que significa um programa regulamentar aprovado, né? Que não tendo acreditação na 17025, o que eu tenho que atender? Consultem o documento de interpretação, o artigo de interpretação que está disponível na página da FSSC. Depois a gente teve a inclusão dos requisitos específicos da GFSAI. 251, 253, 254 e 258, eles foram alterados, né, incluídos alguns pontos para atender os requisitos de benchmarking da GFSAI. Então, por exemplo, 251D, que se incluiu que as especificações microbiológicas, físicas, químicas e de alérgenos, né, utilizadas para fins de segurança de alimentos devem basear-se em princípios científicos adequados, sempre que não exigir uma legislação pertinente. Então, quer dizer que sempre que não exista, né, uma legislação, a gente deve buscar resultados científicos, normas internacionais, como normas Codex, normas ISOs, para comprovar, né, o que eu estou aplicando na minha especificação e que tem impacto na segurança de alimentos, né, ele está baseado em algo comprovado cientificamente. Depois, os requisitos 253A e 254A, tanto para defesa como mitigação de fraude de alergênicos,
que diz respeito à avaliação de ameaças, avaliação de vulnerabilidade, também o plano de defesa e plano de mitigação, para esses dois requisitos, eles devem ser desenvolvidos e mantidos por pessoal com conhecimento e competências adequados. Então, isso é que pede esse requisito adicional para cumprir com o GFSI, que eles sejam desenvolvidos por pessoal com conhecimento e competência adequados, né? Depois, também como requisito benchmarking de FSI para cultura de qualidade e segurança de alimentos, requisito 258A e C, foram se adicionados, que a organização, além, né, de ter boas intenções, ela deve fornecer recursos suficientes para manter uma cultura positiva de segurança de alimentos e qualidade, e que deve haver um compromisso demonstrável de todo o pessoal com a produção e o manuseio de seguro de alimentos, tá? Então, isso aqui também para cumprir requisitos adicionais de FSI. Ah, esse compromisso, eu sempre pergunto, como pode ser? Pode ser que eu faça, reúna todos, né, demonstre o nosso compromisso e tome o compromisso de todos através de uma assinatura formal de todo mundo se comprometendo com a segurança dos alimentos? Pode ser, mas não é só isso, né? O auditor vai buscar evidências que as pessoas realmente são comprometidas, que elas conhecem no seu dia a dia, né? Quais são os aspectos que impactam na segurança de alimentos dentro das suas atividades, né? Então, é realmente verificar esse compromisso em campo. A gente teve redução de alguns requisitos, por exemplo, os requisitos de fraude e defesa né, teve uma redução significativa. Por quê? Porque eles já foram incluídos na ISO 22002-100 e também tivemos alterações na referência das cláusulas que agora estão atualizadas aí com a nova série ISO 22002. Tivemos também um esclarecimento para o requisito 252D, referente à gestão de ilustrações e procedimentos de controle de impressão, que ele não é somente aplicável à categoria I, que é de embalagens, mas para todas as organizações que imprimem etiquetas e ou materiais. E também para o item de alérgenos 256H, né, acrescentou que esse requisito também pode ser não aplicável a pet food, a parte de produção de alimentos para animais de companhia, né? Quando não há legislação relacionada ao país de venda. Isso já estava para a categoria D, estende-se também a pet, sempre que não há legislações referentes a alérgenos no país de venda e também não exista nenhuma declaração sobre status de alérgeno no produto. Então, também, quando existe alguma alegação sobre alergenicidade, por exemplo, ação hipoalergênica, né, alguma coisa nesse sentido, aí o requisito de gestão de alérgeno é aplicável. Para a parte de verificação dos programas de pré-requisitos, 2512, né? Isso foi esclarecido que ele também se aplica à categoria E e à categoria F1, né? Então, ademais das categorias C, né, D, etc., também agora agregou-se, enfatizou-se que ele se aplica à categoria E e F1. E para a parte de design e desenvolvimento de produtos, o que diz respeito, né, à validação de vida útil, verificação contínua, se esclareceu que esse requisito se aplica agora às categorias B3, C, D e K. Esse requisito, ele trata, então, da necessidade de realizar testes de produção e de vida útil para validar que a formulação e os processos do produto são capazes de produzir um produto seguro e satisfazer também os requisitos de cliente, né, quando aplicável, e que deve existir um processo de verificação contínua da vida útil com a frequência baseada no risco.
Com relação ao requisito 2514, antes ele era um requisito que falava sobre o estado de saúde da categoria D, mas como ele foi incluído na ISO 22100, aproveitou-se essa numeração para incluir, né, o requisito sobre rastreabilidade de abate das partes comestíveis de carcaça, aplicável ao C0, que estava na lista do BOSS. Então, agora incluiu-se aqui, aproveitando essa numeração. E com relação a perdas e desperdícios de alimentos, houve esclarecimento que os objetivos devem ser apoiados por metas claras e mensuráveis, né? E com prazos definidos. 2518, a parte de certificação multisite, agora estendeu-se também à categoria B3. E chegamos em um novo requisito. Esse sim é novo para a versão 7. Ele se refere a design e desenvolvimento de produto para as organizações que concebem, né, que desenvolvem aí embalagens primárias e materiais de embalagens. Essas organizações devem levar em consideração alguns dos princípios de design previstos pela AIP, que é o Instituto Australiano de Embalagens, e depois que foram globalizados pela WPO. Não são todos os princípios, mas esses 4 princípios. O primeiro, contenção eficaz e proteção do produto contra deterioração e danos ao longo de todas as etapas da cadeia de abastecimento. Preservação e prolongamento da vida útil do produto que será embalado, minimização da perda e desperdícios dos alimentos e comunicação clara aos consumidores como manusear, armazenar e preparar os alimentos. Sempre que aplicar qualquer um desses princípios, eles não devem impactar de forma negativa na segurança de alimentos. Mais informações sobre esses requisitos vocês podem buscar nesse documento através desse QR Code. Aí você pode baixar o documento completo, né, que foi publicado aí pela AIP, desenvolvido em conjunto com o Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, e globalizado depois, e também pelo End Food Waste da Austrália, e depois globalizados pela WPO, que é a Organização Global de Embalagens. São mais princípios, né? Não são todos que são incluídos na versão 7, mas aí, quem quiser saber mais informações, baixem aí esse documento, tá bom? Da parte 2 era isso, né, que eu tinha para apresentar. A parte 3 e parte 4, como são pontos muito específicos do processo de certificação, eu não vou detalhar aqui. A gente teve, assim, alguma mudança em termos de cálculo de tempo de auditoria, mas que não vai impactar grandemente, talvez meio dia para mais ou menos, né, dentro dos cálculos. Sempre que houver essa mudança, o organismo de certificação vai entrar em contato através de um aditivo contratual. Aliás, para a versão 7, né, vai ser necessário uma revisão de contrato ou um aditivo contratual para que se inclua todos os requisitos da versão 7, tá? Então, o Bureau Veritas vai entrar em contato com vocês para essas mudanças. Mas não existe tempo adicional para fazer a transição da versão 6 para a versão 7. Todas as atividades, né, que seguirão, que a gente vai falar agora do processo de atualização, na versão 7, seja auditorias iniciais, de acompanhamento, ou mesmo as não anunciadas, seguem aí dentro da versão 7 a partir de 1º de maio de 2027. Então, a gente teve todo o desenvolvimento até o final do ano passado, aprovação pelo Board of Stakeholders e pelo Comitê Consultivo aí no final do ano, a publicação dia 1º de maio de 2026, e a gente tem essa janela de 12 meses, tanto para os organismos de certificação se prepararem, como também para as organizações se prepararem. Tá? Então, existe essa janela, tá? Todas as auditorias na versão 6 vão ser realizadas até 30 de abril de 2027. A partir dessa data, até
a partir de 1º de abril de 2027 até 30 de abril de 2028, todas as organizações devem fazer atualização na versão 7, tá? E aí, né, a partir de 30 de junho, a gente tem uma plataforma que se chama Assurance Portal. Todas as auditorias, todas as transições devem estar lá. Qualquer certificado da versão 6, a partir de 30 de junho de 2028, será cancelado, será retirado. Então, como eu falei, o organismo vai emitir aí um contrato novo, um aditivo, sobre, né, para vocês fazerem essa transição, atualização para a versão 7, e pode ser que exista alguma mudança em termos de cálculo, mas não é necessário um tempo adicional para atualização. A gente já tem a tradução, né, para vários idiomas. Eu ajudei aí na tradução do português, a gente tem português do Brasil, né? E também uma dica é utilizar um documento que chama o documento de principais mudanças. Ele traz todas as alterações marcadas em vermelho. Então, facilita aí, dentro desse processo de transição, vocês identificarem o que realmente é novo, tá? Então, baixa esse documento, tem em português, tudo marcado em vermelho, que facilita aí vocês nessa identificação do que realmente mudou. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para hoje, para apresentar. Aqui estão meus contatos, né? Principalmente meu e-mail, telefone aqui é da FSSC, e agora eu vou parar de compartilhar e a gente vai ver se temos perguntas que podemos responder, né, Carol? Vamos lá, Ju. Obrigada pela apresentação e por compartilhar com a gente as novas atualizações. Antes da gente ver as perguntas, eu queria informar sobre o FAQ que está sendo divulgado aqui, compartilhado, tá? Que dentro desse nosso FAQ ele já vai ter algumas informações e dúvidas, né, sobre a atualização da norma. Então é só vocês escanearem e lá vai estar essas perguntinhas ali dentro com respostas, né, para vocês poderem se atualizar. Vamos lá. Com relação às perguntas, Ju, eu estava olhando aqui, o pessoal não fez perguntas, tá? Mas eu vou fazer com base no que eu sei que a gente recebe aqui dentro do organismo certificador. Com relação a auditorias não anunciadas, como que ocorre com a nova versão? As auditorias que elas têm que acontecer depois, né, do prazo de transição do ano que vem. Então, como eu mencionei, todas as auditorias, seja de acompanhamento, não anunciadas, a partir de 1º de maio de 2027, versão 7. Então, da mesma forma como aconteceu na versão 6, né? A auditoria vai acontecer normalmente só que na versão nova, mesmo as não anunciadas. Que eu Certo. acho que não tem um grande desafio. Eu acho que a versão 6 trouxe um desafio bem maior, né? Com muitos requisitos novos, gestão de perdas e desperdícios, gestão de equipamentos. Então, a gente teve um desafio maior. Agora, nessa nova versão, acredito que não teremos grandes problemas. E a outra com relação a clientes novos, né? Que muitas das vezes eles têm um prazo, um tempo, né? Entre estágio 1 e estágio 2, e às vezes eles podem começar, né, no início do ano e querer continuar para o segundo semestre. Isso não é possível, certo? Dentro da versão 7, tem que começar tudo na versão 7. Isso. Então, versão 7 só a partir de 1º de maio. Então, tem que optar, né? Se eu quero me certificar, começar um processo, ou eu opto por começar tudo antes de 1º de maio na versão 6, e aí eu só vou ter, então, a versão 7 depois, lá pelo final do ano, ou no início do ano seguinte, ou então eu aguardo mais alguns meses e faço a fase 1 e a fase 2 depois de 1º de maio, já na versão 7. Perfeito. A gente recebeu uma aqui sobre auditores. Qual seria o melhor caminho para atualização dos novos requisitos, né? Principalmente para melhoria do conhecimento técnico. Eu acredito que assim, né? Obviamente, dependendo da pessoa, pode fazer um autoestudo, né? Sobre tudo que mudou, mas eu acredito que tenha que primeiro baixar todos os documentos, fazer uma leitura, buscar conhecimento, talvez treinamento de requisitos que você não tenha tido um completo
entendimento e também, né, conhecer principalmente a nova série da ISO 22002, compreender o que mudou, o que permanece, isso atualizar nesse sentido. Se necessário, fazer treinamentos de atualização. Né? Não sei também, né, acho que uma comprovação, a participação dentro desses webinars promovidos por vocês, não sei se depois vocês também vão brindar algum tipo de certificado, né, para também como participação, para ter escutado essas principais mudanças, né, Carol? E Perfeito. para os auditores oficiais, vamos dizer assim, da versão 7 por certificadoras, existe todo um treinamento de calibração obrigatório, através de treinamentos junto à fundação, tá? Existem treinamentos aí que são mandatórios, tem que ser feito por todos os auditores, né? Junto à FSSC. Ótimo. Recebemos mais uma pergunta com relação às empresas certificadas. É esperado que todos os auditores sejam capacitados na versão 7, auditores internos? Sim, né? Então, aí a parte de capacitação é um pouco do que a gente mencionou agora, né? Participação em webinar, autoestudo, conhecimento, demonstrar que realmente conhece e sabe aplicar o que foi alterado, né? Não é necessário um novo treinamento completo de auditor interno na versão 7. Acho que é só assim, demonstrar realmente o conhecimento, né, sobre o que mudou na nova versão. Certo. E acho que era isso. Não veio mais nenhuma no momento. Muito obrigada, Gil, mais uma vez, por toda a explicação, toda a apresentação. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente hoje, né? E aproveito para informar também que a gente está com um curso, né, de atualização da FSC 22000 versão 7. Então, quem quiser se aprofundar mais no tema, né, a gente já tem curso com turma disponível ainda para esse mês, tá bom? Deixa eu Obrigada, ver Carol, aqui. pela oportunidade, né? Obrigada aí Isso, ao Biro nada. Veritas por organizar. A gente teve aí bastante gente conectada, né? Sim. E com a gente aqui. E fico à disposição. Um abraço a Tá bem, todos. pessoal? Obrigada. Continue acompanhando o BV nos nossos canais e nos vemos logo. Até já. Tchau, tchau.